E já iniciando então as notícias internacionais, começando pelo evento de ontem, né? A decisão do FONC. Isso, super quarta. Então o Fed manteve as taxas de juros pela segunda vez consecutiva, né? Mais uma vez na mesma faixa, sem alteração, mas no comunicado a gente já começou a ver algumas flexibilizações, talvez abrindo a porteira para um corte já em setembro, que o mercado já tem precificado já há algumas semanas também, com algum grau de convicção, que o Fed iniciaria os cortes em setembro, e o mercado agora já precifica aproximadamente 3 cortes. Então, tanto no comunicado em si quanto na coletiva, foram dadas algumas pistas assim de que realmente já poderiam ter um corte ali em setembro. Isso acabou impulsionando um pouco as bolsas e os ativos de risco no dia de ontem. E aí indo para o Japão, né? O Japão confirmando intervenção cambial aí e também o Banco Central do Japão ali mudando nas taxas de juros. Ontem a gente viu, né, essa alteração aí da taxa de juros. Esse período de análise, pessoal, é referente aos dias de 27 de junho a 29 de julho, tá? Já é a segunda vez que o Banco Central japonês intervém aí na economia, no caso aí comprando ienes, justamente porque o ien tem se desvalorizado bastante frente ao dólar. E ele deixou em aberto, né, que eventuais novas intervenções podem acontecer se continuarem tendo movimentações bem excessivas de forma na parte cambial de maneira bem excessiva e volátil. Então ele pode novamente fazer uma nova intervenção. E agora falando de um dado que saiu agora pela manhã, né, tivemos o Banco Central inglês decidindo um corte de juros por lá, né? Isso, pela primeira vez em muito tempo, o Bank of England cortou os juros de uma votação apertada, igual a gente teve aqui no Copom, né, um 5-4. Lá no Bank of England, dessa vez também tem alguns membros que estão mais preocupados com a inflação, falando que ela deve repicar para próximo de 3% até o final desse ano, 2,7% mais ou menos. E tem outros membros já falando que assim, a previsão para 2026 é de uma inflação abaixo de 2%, então que já é adequado realizar esses cortes. E por lá é bem parecido com os Estados Unidos, o próprio Brasil falam também desses riscos inflacionários, a questão da inflação de serviços, né, que é bem resistente, e também com o crescimento de salários. Então, foi uma decisão apertada, mas o Banco Central cortou os juros. Isso evidencia, né? A gente está tendo muita notícia de política monetária e não tem aquela sincronia que o mercado aguardava no começo do ano, que seria uma política monetária coordenada ao longo de todo o globo, assim, para poder cortar os juros. A gente está vendo o Japão aumentando, aqui no Brasil também está diferente, o Banco Central da Inglaterra cortou, os Estados Unidos deve cortar ainda, então a gente não está tendo mais essa coordenação que era esperada no começo do ano. E aí, partindo para o Brasil, né, o comunicado do Copom, igual eu comentei, a gente teve ontem a super quarta, né, então aqui no Brasil também tivemos decisão de taxa de juros. Assim como nos Estados Unidos, aqui nós também mantivemos a nossa taxa, continuando, né, na verdade, para 10,5%. E assim como o mercado esperava, o comunicado teve um tom mais duro, então isso já foi meio que precificado. No comunicado, o comitê ele acabou destacando o cenário global, né, ainda há incerteza de como vai ser a condução da política monetária por parte dos Estados Unidos, mas também no mercado doméstico falou sobre a elevação nas projeções de inflação e também na desancoragem das expectativas de inflação. Um outro ponto que também é válido destacar, que eu acho que foi talvez aí o mais diferente, referente aos últimos comunicados, foi que o comitê disse que ele vai adotar uma maior vigilância e também destacou que eventuais ajustes na taxa serão ditados por um firme compromisso de convergência na meta, ou seja, esses eventuais ajustes podem ser para cima ou para baixo. O mercado aqui já precifica um aumento na taxa de juros já em setembro. Vamos ver como é que vão ser os dados aí referente à inflação e até mesmo se a gente consegue melhorar a parte fiscal para voltar a ter uma ancoragem aí nas expectativas de inflação. E aí agora falando de IBGE, né? Então tivemos aí dados saindo de desemprego caindo para abaixo de 7%. Isso, historicamente bem baixo para o Brasil, né? Isso é positivo para a economia, para a renda, e assim, já tem 10 anos, né? Então, assim, isso é um dado bem positivo para a economia de forma geral, mas de toda forma, igual a gente comentou lá atrás, né, da Inglaterra com preocupação com o crescimento de salários, essas coisas, e como que isso pode impactar na inflação, isso aí também é uma coisa da gente monitorar bem de perto, né? Porque querendo ou não, o desemprego menor, as pessoas têm mais renda, consomem mais, isso pode trazer alguma pressão inflacionária também. Isso em conjunto com todas as outras variáveis podem acabar definindo, né, o rumo da política monetária mais à frente, mas no geral é uma notícia boa, né? A gente tem o desemprego em queda aqui no Brasil já há um tempo.
E aí, partindo da temporada de balanços a pleno vapor, tanto lá fora quanto aqui, várias divulgações, a gente teve divulgação de VEG aí, né? VEG ontem, então, que chegou a subir mais de 10% por resultados que surpreenderam aí o mercado. Como a própria notícia diz, teve aí um lucro de 5,4 acima, né, comparado com o mesmo período do trimestre anterior. As receitas também subiram cerca aí de 13% e o bom resultado ele foi destacado aí pela empresa pela continuidade da boa dinâmica de negócios de ciclo mais longo, tá? E também uma estabilidade na atividade industrial. VEG, que é uma das queridinhas, né, o pessoal gosta bastante, parece que não tem... esse foguete não para de subir, não. E quem achava cara, vê ela ficando cada vez mais mais cara. cara, exatamente. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.